Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, né? E nós vamos dar continuidade à carta número 5, né? O capítulo 5, a partir do versículo 17, dando continuidade ao último vídeo. Se você gosta desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor, abençoe a todos aqueles que estão acompanhando essa meditação. E eu nem precisaria pedir que o Senhor abençoe, porque a própria palavra do Senhor já é a própria bênção que nos fortalece, que nos enriquece, que nos torna fortes. Eu peço por essa pessoa que está enfrentando lutas, que ela encontre a resposta na tua palavra. Amém. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Comentário: duplicada honra. Paulo faz menção aos ministros do evangelho que vivem dedicados a presidir a igreja. Aqueles que faziam seu trabalho com excelência, sinceridade e zelo deveriam ser recompensados, porque isso demandava esforço e dedicação da parte deles. Contudo, Paulo ressaltou que os pastores que se aplicavam ao ensino mereciam honra superior aos que exerciam outras funções na igreja, para mostrar que estes servos eram dignos de respeito especial. O apóstolo fez questão de destacar principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Afinal, o labor de quem orienta e instrui é extenuante. Compreendem bem isso os pais que passam anos se empenhando em transmitir seus conhecimentos aos filhos, dando exemplo e os ajudando em suas dificuldades, com o objetivo de prepará-los para a vida. Por isso, o pastor que trabalha incansavelmente no ensino da palavra é precioso para Deus, pois somente o conhecimento das Escrituras pode formar pessoas fiéis, tementes a Ele e aptas para o seu reino. Que eu entendo, a obra ela é feita por homens, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então, nós podemos confiar plenamente nele, que tudo vai acontecer no tempo certo, né? No 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Comentário: digno do seu salário. A manutenção do pastor pela igreja é legítima, segundo as Escrituras, e deve ser proporcional à sua entrega ao ministério, para que sua necessidade e de sua família sejam atendidas. Ao mostrar que a igreja deve respeito e cuidado com o pastor, expressos também em apoio financeiros para a sua sobrevivência, Paulo usa o exemplo do Antigo Testamento, isto é, o boi que trabalhava para pisar os grãos, técnica usada por agricultores no passado, devia ter sua boca livre para se alimentar desses cereais enquanto os pisava. Essa lei havia sido instituída porque existiam algumas pessoas que, com mesquinhez e ganância, forçavam o animal a trabalhar sem se alimentar. Quer dizer, o boi tinha o alimento diante de si, mas a boca ficava amordaçada para não poder comer, tudo por causa da falta de generosidade dos seus donos. O apóstolo já havia citado também que os sacerdotes que viviam de contínuo junto ao altar deveriam participar dele. Portanto, vem de Deus o direito do altar apoiar quem se entrega ao seu serviço. Por outro lado, é totalmente injusto o altar sustentar aqueles que não se consagram à sua obra. Então, não veja por mal aqueles pastores que vivem do evangelho, né? Eu, por exemplo, eu vivo do evangelho. Eu vivo por essa causa. E a igreja a qual eu pertenço me sustenta. Então, é digno. Como está aqui, nós trabalhamos arduamente para ajudar as pessoas a ter esse encontro com Deus. No 19, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. O comentário: 2 ou 3 testemunhas. A lei mosaica tinha como princípio não aceitar acusação contra uma pessoa se não houvesse 2 ou 3 testemunhas
que comprovassem a denúncia. Paulo ressalta a importância desse critério em casos de acusação contra os pastores. Essa cautela é necessária porque há pessoas mal intencionadas que, por inveja, malícia e inspiração maligna, desejam a desonra dos servos do Altíssimo. Além do mais, os ministros de Deus enfrentam forte oposição daqueles que agem mal e não aceitam suas repreensões. Contudo, essa disciplina é essencial para o bem do transgressor e da igreja, embora muitos não a acatem. Se há provas, né, tudo bem, mas se não há, eu acho que não vale a pena. Ele fala das testemunhas, mas tome cuidado. Você junta um grupo de pessoas que vão fazer queixas de alguém, isso pode ser visto também como uma rebelião. E aí Deus também condena. 20. Ao que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Comentário: aos que pecarem, a obra de Deus é santa e exige dos seus servos uma conduta irrepreensível. Quando isso não acontece e o servo cai em pecado, uma porta para as dúvidas se abre. Com isso, sua fé se engessa e ele se afasta de Deus. Esse servo, então, deixa de ser uma boa referência para o rebanho que o Altíssimo lhe concedeu para cuidar. Portanto, não pode haver parcialidade no descaso, no tratamento do pecado, para que a obra não se torne um lugar de pessoas más e hipócritas. Quando a pessoa peca e encobre sua transgressão, ela fica presa ao diabo, que, como acusador, não dará paz à sua consciência. Quanto mais rápido ela se arrepender, mais rápido ficará livre do mal que a aprisiona. Mesmo que haja consequências difíceis a serem assumidas por causa do erro, esse é o único caminho que conduz à restauração e à salvação. Fato. E aonde está o grande problema? Que muitas pessoas não querem ou não aceitam voltar para o final da fila, né? Ter que começar tudo de novo. Então as pessoas, muitas delas não aceitam, elas não querem isso. Elas não querem começar de novo. Elas querem, bom, parei aqui, né? Caí, ok, me arrependi, mas quero continuar a partir daqui. Porque elas não estão interessadas na vontade de Deus, mas apenas no seu próprio conforto. Na parte B diz: repreende-os, assim como deve haver cautela para aceitar acusações contra os servos de Deus, a fim de que não haja injustiças, deve haver repreensão imediata quando o pecado é detectado. A orientação de Paulo a Timóteo para que o transgressor seja repreendido na frente dos seus companheiros tem a finalidade de tentar restaurá-lo à fé e alertar os demais sobre o perigo do pecado. A expressão tenham temor significa que até mesmo aqueles que estão em posição de honra, por possuírem conhecimento das Escrituras e tempo de jornada cristã, devem ser cautelosos, pois também estão sujeitos a cair na fé. Eu lembrei do atalaia, né? O atalaia, ele tem que falar, ainda que a pessoa não queira escutar ou não queira dar ouvidos, mas o atalaia tentou salvar aquela vida. 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Por isso que na obra de Deus não pode haver camaradagem, né? Mas sinceridade e justiça, né? Como ele falou, não pode fazer, não, é que eu gosto do fulano, né? Eu vou encobrir o erro. Não, tem que ser justiça por igual para qualquer pessoa. 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Comentário: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Naquela época era comum colocar as mãos sobre a cabeça de um homem para nomeá-lo ao ofício sagrado. Por isso Paulo faz a recomendação a Timóteo para não se precipitar a introduzir alguém no ministério, pois essa tarefa demandaria tempo para verificar se essa pessoa realmente tinha fé genuína.
fidelidade, vocação e caráter. Caso contrário, aquele que o ordenou se tornaria participante dos seus erros, ou seja, corresponsável se ele viesse a cometer imoralidades, ensinar heresias, formar discípulos carnais, entre outros atos terríveis. É como para obreiro, né? Eu costumo hesitar um pouco, colocar ou levar as pessoas à obra, né? Ou indicá-las para fazer a obra, porque eu gosto de analisar bem e orar, né? Porque o Espírito Santo, ele é o melhor para nos mostrar o que nossos olhos não veem, né? Os nossos olhos veem a aparência, mas pode ser uma falsa aparência. 23. Não bebais mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O comentário diz assim: vinho. Paulo tinha cuidado especial com Timóteo, por isso demonstrou atenção até com a sua saúde. O apóstolo instruiu a beber um pouco de vinho misturado com água para fins medicinais. Naquela época, o vinho era considerado útil na cura de várias enfermidades e quem sofria com problemas de digestão poderia ter seus desconfortos amenizados mediante o uso moderado do vinho. Timóteo havia adquirido problemas estomacais, muito provavelmente por causa da água impura de Éfeso, mas o vinho o ajudaria a aliviar suas dores. Porém, há quem distorça o conselho de Paulo para justificar a sua embriaguez. A pessoa de Deus, por ser dirigida pelo Espírito, é equilibrada em todas as suas ações e conhece bem os seus limites. Diante disso, não usa da liberdade proporcionada pelo Senhor Jesus para dar ocasião à carne. Bom, diante disso eu quero falar de duas coisas. Primeiro, o vício, né? O vício do álcool. Digamos, uma pessoa que ela já foi extremamente viciada ou dada ao álcool e ela vem para a fé. Então, normalmente, o comum é a pessoa se libertar daquele espírito, né, que causava aquele vício. Então, ela se libertou, ela ficou livre. Então, ela já não quer mais voltar àquela velha vida, ela já conhece bem o resultado do álcool na vida dela. Então, por vezes, a pessoa fala, não, mas agora você está convertido, bebe só um pouquinho, é só socialmente, entre eu e você, entre nós aqui, é para comemorarmos ou para brindarmos. E a pessoa faz concessões. E ela termina por voltar à prática daquela velha obra. Nós não podemos esquecer, nós nascemos de novo, temos uma nova natureza dada por Deus, mas a velha natureza ainda está presente e ela pode querer ressuscitar. Então, se você já foi muito viciado, por exemplo, no álcool, então é melhor que você se abstenha por completo. Não beba, porque você vai ter problemas. Então, assim também acontece com outras coisas. Se você sabe que você perde o domínio, né, o autodomínio sobre aquela questão, então não se entregue, fuja dela. É melhor você ser um covarde e fugir do que você pensar assim, eu sou forte, vou resistir, vou conseguir, e cair. E a segunda coisa, estudiosos também explicam que o vinho não era fermentado, né? O vinho fermentado traz o álcool. Então, era um vinho sumo de uva, o suco mesmo. E nós temos hoje, sabemos, né, pelos nutricionistas, o quão é bom para nossa saúde o sumo da uva, né? O quanto é benéfico para nós. Então, acredito que seja nesse aspecto também que o apóstolo está dizendo ao próprio Timóteo para que ele tome, por exemplo, o sumo de uva, para que ele pudesse ver essa questão de estômago. E aí uma terceira coisa, às vezes a pessoa julga a outra dizendo assim, tá doente, então tem algum problema espiritual. Não, nunca esqueça, nós somos um vaso de barro. E por vezes esse vaso racha e ele precisa de conserto. Então, assim também, o homem de Deus passa também pelas suas lutas, como Timóteo também enfrentava as suas. Agora o 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Comentário do 24 e 25, pecados manifestos e ocultos. Paulo orienta novamente Timóteo
sobre a escolha de líderes na igreja. O jovem pastor teria que aprender a lidar com os dois tipos de pessoas. Aquelas que tinham conduta errada, de modo notório, portanto fácil de identificar, e aquelas que eram dissimuladas e assim conseguiam esconder sua verdadeira índole e os seus planos enganosos. Esses dois tipos de pessoas estariam no meio dos candidatos fiéis à obra de Deus. Dessa forma, caberia a Timóteo ter discernimento para saber identificá-las e não aceitá-las para o ministério. Quem age com deslealdade pode até tentar esconder suas ações por algum tempo, mas chegará o dia em que os seus atos se manifestarão a todos. Além disso, embora a revelação e o julgamento dos hipócritas e dos rebeldes pareçam demorado, a perfeita justiça do Todo-Poderoso anda no encalço deles para lhes retribuir cada maldade praticada. O Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que não há nada que fique em oculto que não seja revelado. Seja bom, seja ruim. A pessoa planta e colhe, né? A nossa preocupação, qual deve ser? A principal, plantar coisas boas. Porque se você hoje planta o que é bom, você vai colher o que é bom. E quem planta o que é ruim? Aí tem que estar preocupado com o futuro, porque se ele plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Então, nós estamos plantando todos os dias e vamos colher os frutos do que plantamos. Então, se preocupe em fazer a sua parte, se preocupe em plantar o que é bom, em agradar a Deus, porque as coisas demais disso, Deus vai acrescentar, Deus vai dar e você vai colher bons frutos. Bom, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar ainda no livro, né, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, porque ela tem nos ajudado imensamente. Tenho certeza que também tem te ajudado. Fique bem, Deus abençoe.